Tá muito pequeno, agora melhorou? Ô, louco. Foi? Tá, então hoje a gente vai aprender a utilizar a estrutura condicional seletiva, que a gente já deveria ter aprendido para a primeira prova, mas não deu tempo. Switch. Então, vamos lá. Estrutura condicional seletiva. É uma estrutura condicional também, só que é um pouquinho diferente do if, é um pouquinho mais restrito. Mas o que ele faz? A mesma coisa que um if faz. Maria Clara, sit here, do meu lado. Ele é um pouquinho mais restrito do que o if, ok? Qual que é a estrutura do switch case? A Maria Clara vai sentar aqui. Então aqui é switch, é a estrutura dele, abre e fecha parênteses igual ao if, ok? Dentro do parênteses do if, a gente coloca o quê? A condição, ok? No switch, em vez da condição, a gente vai colocar uma variável. Essa variável, dentre os tipos que a gente conhece, ela só pode ter tipo inteiro. Então, eu não posso criar uma variável double e colocar essa variável aqui dentro. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma variável qualquer, ok? E é o conteúdo dessa variável que eu vou analisar. Então, se o conteúdo dessa variável for 1 e eu quiser fazer alguma coisa, eu escrevo case 1, dois pontos. Depois de dois pontos, eu coloco aquilo que eu quero fazer. Ok? Então, por exemplo, eu quero que, se o valor da minha variável for 1, eu quero mostrar uma mensagem na tela dizendo oi. Então, systemout.println, oi. Quero que, se for 2, apareça tchau. Então, copio esse case aqui, 2, tchau. Ok? A estrutura básica é essa. A gente vai ver que tem uns detalhezinhos ainda. Diga, Thaís. Certo. Repete a sua pergunta, por favor. Colocar uma variável, certo. Essa é a estrutura básica do switch. O valor dessa variável é o que vai ser considerado para cada um dos cases abaixo. Ok? O switch, ele se parece muito... Alguém lembra qual que é a sintaxe do escolha em algoritmo? Como que é? Escolha a variável, né? Escolha a variável, Caso 1, caso 2, mesma coisa, né? Então, ó, só muda. Então, o que que muda? É só a estrutura. Em um é em inglês, no outro, português. Ok? Então, com base nisso daqui, me ajudem, por favor, a criar um programa com esse objetivo. O usuário vai me informar um determinado número, de 1 a 12, e eu tenho que escrever por extenso a que mês esse número corresponde. Então, 1 janeiro, 2 fevereiro, 3 março, e assim vai. Ok? Então, vamos lá. Como que a gente pode fazer isso? Vou fazer a parte mais difícil enquanto vocês pensam. Systemout.println, digite um mês de 1 a 12. Int mês igual leitor.nextInt. Em vez de variável, a gente vai colocar mês. Alguém não entende o porquê disso? Porque é o mês que vai definir o que eu vou mostrar. Caso 1, janeiro. Caso 2, vai ter que fazer dos 12. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Vamos lá. Março. Março, abril, maio, junho, julho, agosto. Cada um desses meses não precisa ser variáveis, né? Como? Não, porque os itens, então, elas tinham saído, né? Qual que é o mês correspondente? Isso mesmo.
Ok? Dúvidas até aqui? Então vamos ver como que isso aqui vai se comportar. Salvei. Vamos ver se esse professor não tá de conversinha pro lado de vocês. Eu acho que ele tá. Ó, exemplo 1. Exemplo 1. Vai, exemplo 1. Beleza. Se eu digitar 12, óbvio, dezembro, né? Gente, 12. Aí. Dezembro, funcionando, né? Aí você vai agora, você digita, por exemplo, janeiro. Nossa, mas tá lento, hein? Eu já digitei janeiro. Ah, não, foi. Mas, oi. Moiou. Moiou. Por que que aconteceu tudo isso daqui? Exatamente. Como que o case funciona? Ah, isso, na hora que ele encontra o caso correspondente, o caso cujo valor é o mesmo da variável, ele vai executar tudo que tiver abaixo dele até chegar no final do switch ou até ele encontrar a palavra reservada break. Beleza? Então aqui, nesse caso que ele fez, ó, foi pro 1. Aí ele foi executando tudo, ó. Tudo que está aqui até acabar aqui embaixo. Eu queria que ele parasse depois dessa instrução aqui, né? Então o que eu faço? Eu vou e coloco break. Ok? Então aqui nesse caso, ó, se eu compilar e digitar o 1, beleza, janeiro. Mas se eu digitar o 2, continua zicado, né? Ó. Aí, minha dúvida, e se eu tivesse colocado esse break aqui, ó? Resolveria? Resolveria só para quem isso daqui? Para janeiro e fevereiro? Só para fevereiro, né? Ó, se eu digitar janeiro, janeiro e fevereiro. Se eu digitar fevereiro, beleza, fevereiro. Então, o que eu tenho que fazer? Copiar isso daqui e colocar em todos eles. No 12, não... Garota. No 12, então, é opcional a gente colocar esse break. Ok? Sempre no último caso, fica opcional você colocar o break ou não. Que outro caso? Entendi. Lá no escolha existe a opção do outro caso, né? Que é tipo, não foi nenhum dos casos anteriormente analisados, ok? Então, se eu for ter um outro caso aqui, aqui eu vou ter que colocar break, né? Que vai ter mais um. E o outro caso, você define ele com a palavra-chave default. Então, default system out print ln mês desconhecido. Maravilhoso, né? Oi. Hã? Já montou. Então aqui agora você colocar, por exemplo, maio. Olha que maravilha. Setembro, 25. Dúvidas? Bem tranquilinho, né? Ele vai precisar colocar o break toda vez que tiver um console. Pode interromper lá? Não. O break, Fado, é para o seguinte. Depois que ele entrou no caso correspondente ao valor da variável, ele vai continuar executando até acabar a estrutura switch ou até ele encontrar um break. Então, assim, existem casos que é conveniente para você continuar andando nele. Aqui não. Aqui, se ele definiu que a variável é 3, eu só quero que apareça o texto março. Então, em seguida, break. Mas se eu quisesse que aparecesse março e abril, eu tiraria esse break aqui, ele imprimiria março, imprimiria abril e break. Ele lembra a chave dentro do if, mas ele é um pouquinho mais abrangente. A ideia, de limitação, é isso mesmo. Ok? É como se aqui fosse a abertura da chave e esse break fosse o fechamento. Entendeu, Fado? Essa parte da abertura e fechamento, você não tava nem olhando. Então, ó, break, beleza? Foi? Foi? Tá. Tá copiando? Então, beleza. Hã? Depois mentira, mano. Ligo sim. Ok?
Foi? Hã? Menina, nenhuma, você acredita? Eu fui em duas ontem. A última que eu fui foi muito legal. Foi de instrução de aviação. Cara, era muito legal. Eu Foi que adoro. horário? Que horário? Foi das 3 às 4h30. Foi de meio. Professor, Putz, não vai adiantar agora. Vou deixar me pegar assim. eu queria que você todo mundo mesmo. Eu vou tentar fazer pela internet, mas assim, ó, vocês cobrem os colegas, quem tiver interesse de fato, porque se a gente não tiver a aceitação de todos, a gente não pode fazer puxar a aula. O senhor sabe quem que realmente faz matéria não faz? Porque tem gente que faz nem toda a prova. Não, de fato é só quem fez a P1, porque a recuperação é só pra quem fez a P1, quem não fez tem que pedir segunda chamada. Só um minutinho, por favor. Então tem Vitor. O Vitor veio e não assinou. Vitor tem? Não. Você tem alguma coisa pra marcar aqui? Vitor. Vitor Souza. O Giovanni Valadares. O Igor. A Jéssica. Os dois João. O José. A Camila. A Larissa. A Monique. Tá aí. Ah, não, já assinou. Natália Reniel. Thaís. Isso não tá aqui mesmo. Deixa eu ver se tá no meu pendrive. Depois a gente vê o seu caso, Maria Clara. Como que é? No Indo? Não, não é no C não. Você vai salvar nesse usuário aqui. No seu caso, users aluno. Users aluno. Como é o nome da pasta users de vocês? Eu acho que vai ser. Não, porque você salvou no IFMS, que aqui você tá na pasta usuário. Não é? Não, você está copiando errado nessa velha. Take a look lá naquela do nosso. Salva no IFMS. Ali, ó, IFMS. Mas eu já salvei. Tá na IFMS. Ah, usuário. Aí mesmo, né? Salvar, volta lá.
Beleza, povo de Deus? Podemos ir ao próximo? Vamos lá, nesse daqui, help me. Certo. Então vamos lá, ó. Desconsiderando, tá? Desconsiderando anos bissextos, a gente vai criar um programa em que o usuário vai informar um determinado mês do ano também, e a gente tem que dizer quantos dias tem nesse mês, desconsiderando anos bissextos. Então eu sei que muita gente não lembra, nem todo mundo tá igual a Monique, ele que já fez um dedinho aqui. Então, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, julho, agosto, setembro, dezembro. Então, ó, janeiro 31, fevereiro 28, março 31, abril 30, maio 31, junho 30, julho 31, agosto 31, setembro 30, outubro 31. Ok? Para não ter problema com a quantidade de dias de cada mês. Ok? Então, de novo, eu vou fazer a parte mais complicada. Digite o mês de 1 a 12. Mês igual a leitor.net. Agora, help me. Switch variável mês. Aham. Na verdade, a ideia é essa, mas não vai ser vírgula. O que a gente vai fazer? Ó? Eu sei, por exemplo, que se for 1 ou se for 3, vai ser quantos dias? Vão ser quantos dias? 31, né? Então eu coloco case 1, beleza? Case 2, perdão, case 3, certo? Systemout.println, 31 dias. O que a gente está fazendo? Utilizando do comportamento do switch case para nos favorecer. Então, ó, qual é o comportamento? Se ele for 1, o que ele vai fazer? Ele vai executar tudo que tem até o final do switch case ou até ele encontrar um break. Tudo que tem desde aqui até um break é um system out.println 31 dias. Entendeu? Então agora vai ser a mesma coisa, né? Então aqui vai ser 1, 3, deixa eu ir mudando. Então vai ser 1, 3, 5, 7, tem mais ainda. 7, 8, 10 e 12, né? Ok? E aí agora eu faço a mesma coisa para fevereiro. 28 dias. Breaking. Beleza? Hã? Bagunçados? Então nada, estão tudo organizadinho aqui. Vamos explicar de novo então. Ó, se mês for igual a 1, quanto que eu teria que imprimir aqui? 31 dias. Beleza? Se mês fosse março, 31 dias. Se mês fosse maio, 31 dias. Beleza? Mesma coisa vai para julho, agosto. Entendeu? Então, julho. Isso, é por quê? Porque no switch ele vai olhar o valor da variável. Entendeu? Então aqui 10. 1, 3, 5, 7, 8, 10 e 12. Acho que não esqueci de nenhum. Então, ó, você nota que
que eles vão fazer é a mesma coisa. Eu poderia colocar um break aqui, outro break aqui, em todos, ok? Mas qual é o comportamento dele? Na hora que ele chega ao caso correspondente ao valor da variável, ele vai executar até ele encontrar um break, ou até acabar o switch case. Então aqui eu apago isso aqui, apago também, também, e coloco o break aqui. Alright. Aí todos esses daí que entrarem vão imprimir isso daqui. Entendeu? Case 2, System Out Print LN 28 dias. Ok? Breaking. Agora eu vou pegar os meses de 30 dias. Então aqui, case 4, 6, 9 e 11. System Out Print LN 30 dias. Breaking. Ok? E aí, o que mais? Default. Não é obrigatório ter o default, tá? Se eu não quisesse aqui, eu não colocaria o default. Mas vai ficar bonitinho, isso mesmo. System Out Print LN mês desconhecido. Yes. Alguém tem alguma sugestão do que aconteceria? O que ele vai fazer, ó? Ele vai andar caso a caso. Imagina que a pessoa não tem o default e a pessoa digitou 20. O que ele vai ver, ó, não é igual, ele vai passando, linha a linha, e chegar nessa última. Não tem default. O que ele faz? Segue o que tiver após o switch. É como se fosse um if assim, se eu colocar if mês igual a 1, ou mês igual a 2, até o final lá, ou mês parará. Se isso daqui não for verdade, ele vai pular e vai seguir a vida dele. Entendeu? Mesma coisa para o switch. Ele não vai entrar em nenhum e vai executar o que tiver depois do switch. Ok? Alright, people? Vamos compilar e executar, ver se isso funciona. Opa, não é aqui. Então, digite um mês 4, 30 dias. Digite um mês 9, 30 dias. Digite um mês 7, 31. 2, 28. Nossa, tá lindo demais. 15 meses desconhecido. Beleza? Very good. Então, tentem fazer